Em um dos vídeos anteriores, onde analisei a possibilidade de uma nova agressão russa na região do Cáucaso, foi abordado o tema do chamado Corredor de Zangezur, que tem um significado estratégico para o Azerbaijão e a Turquia no caso de uma guerra real. Naturalmente, muitos espectadores tiveram uma pergunta bastante lógica. Existem outros corredores semelhantes no mapa mundial, especialmente no espaço pós-soviético, cujo controle permite obter uma vantagem militar e política significativa? Naturalmente, no caso de um conflito hipotético, embora, considerando o ritmo com que Moscou semeia medo e incerteza, esse conflito não é nada hipotético, mas sim bastante possível. Assim, o local mais provável para um confronto militar entre a Rússia e os países ocidentais é o corredor de Suwalki, que hoje permite manter a capacidade de combate de todo o flanco leste da OTAN. E, na verdade, é por isso que ele é uma grande pedra no sapato do Führer caseiro do Kremlin. Hoje vamos analisar o significado estratégico desse corredor no contexto de um possível ataque russo aos países do leste europeu. Vamos analisar os planos conhecidos dos adversários disponíveis publicamente e tentar entender o quão real é o perigo do surgimento da Terceira Guerra Mundial por causa do corredor de Suwalki. Como sempre, todas as nossas previsões serão baseadas exclusivamente em fatos e na análise das tendências geopolíticas existentes. Meu nome é Semion, canal Megashow Televisão e nós com V. Nos últimos anos. Um pouco de geografia, puramente geograficamente. O corredor de Suwalki é uma parte do território da Polônia que faz fronteira com a Lituânia, uma espécie de junção entre esses dois países europeus. Rota de transporte fundamental que assegura conexão estável entre Lituânia e Polónia. E, em uma perspectiva mais global, o corredor de Suwalki é a única rota logística que permite uma ligação terrestre entre a Lituânia, a Letônia e a Estônia e os demais membros da União Europeia e da OTAN. O significado estratégico desse corredor se deve ao fato de que, em ambos os lados dele, estão localizados países que, para dizer o mínimo, não são muito amigáveis em relação ao Ocidente. A leste, temos a fiel satélite da Rússia, Belarus, que praticamente perdeu todos os resquícios de soberania e independência. Do oeste, e ainda pior, o Oblast de Kaliningrado da Rússia. Para quem esqueceu ou não sabe, o Oblast de Kaliningrado é a região que antes se chamava Prússia Oriental. Em 1945, Stalin anexou a região e a antiga fortaleza dos Cavaleiros Teutônicos, Königsberg, tornou-se a cidade soviética de Kaliningrado. E depois do colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, esse pedaço de terra ficou com a Rússia, pois permitia a Moscou exercer controle militar e político na região do Báltico. Vale notar que o corredor de Suwalki é uma faixa de terra muito estreita. É como um gargalo de garrafa. A distância mínima entre Belarus e o Oblast de Kaliningrado é de cerca de 6 metros e a máxima aproximadamente 100. Essa situação naturalmente coloca em risco a segurança das rotas de comunicação entre a Polónia e a Lituânia. A situação piora porque o corredor de Suwalki é uma das áreas menos povoadas e mais atrasadas economicamente da Polónia. Dos centros urbanos mais ou menos grandes, só Suwalki, e mesmo assim sua população não passa de 70 mil habitantes. O local é acidentado, com muitas florestas e pântanos. A infraestrutura de transporte é precária, com só 2 rodovias, sendo apenas uma expressa. A situação da ferrovia é ainda pior. Entre Lituânia e Polônia há só uma linha ferroviária de via única e não eletrificada, Białystok-Suwałki-Kaunas. A ferrovia lituana usa bitola russa, 1520 mm. Já na Polônia é bitola europeia, 1435 mm. Na cidade fronteiriça de Częstochowa há um entroncamento ferroviário para a troca dos truques dos vagões, como ocorre nas fronteiras polaco-ucranianas de Urawa, Russkaya e Jagodin. Naturalmente, toda essa troca de truques atrasa significativamente o transporte de passageiros e a entrega de cargas essenciais. Assim, essa rota logística é obsoleta e vulnerável. Mas há uma boa notícia. Neste momento, está sendo implementado um grande projeto de infraestrutura da União Europeia chamado Rail Baltica. Ele prevê a construção de uma moderna ferrovia de alta velocidade com bitola padrão europeia que ligará diretamente Varsóvia através do corredor de Suwalki a Kaunas, Riga e Tallinn. E, assim, mudará radicalmente a situação logística na região, tornando o transporte rápido e eficiente.
No entanto, a conclusão da construção está prevista apenas para 2028, então ainda é preciso aguentar pelo menos mais 3 anos. Por fim, o corredor de Suwałki também abriga uma ponte energética entre os países bálticos e o resto da Europa. Ou seja, a linha de transmissão Litopolink, que conecta as subestações polonesas e lituanas, e o gasoduto DGIPOL, que permitiu aos países bálticos acessar o mercado europeu de gás, e o terminal de gás natural liquefeito em Świnoujście, Polónia. Devido às suas características naturais e recursos, Lituânia, Letônia e Estônia dependem totalmente da energia do resto da Europa. O agressor pode facilmente se aproveitar desse calcanhar de Aquiles da OTAN. Como você já deve saber, o corredor de Suwałki é o ponto mais vulnerável para a OTAN, União Europeia e toda a civilização europeia. Tanto do ponto de vista militar quanto político, qualquer invasão militar da Rússia, seja unilateral ou bilateral, se não for repelida a tempo, a priori isola a Lituânia, a Letônia e a Estônia do corpo principal da OTAN. E então teremos, olá, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 2.0, nas fronteiras de 1991. Esses receios não são de forma alguma infundados, por mais que não queiramos admitir isso. Assim, durante os exercícios conjuntos de 9 países da OTAN, chamados Lobo de Ferro 2017, a esmagadora maioria dos generais presentes reconheceu a extrema vulnerabilidade deste istmo terrestre. Com a atual correlação de forças, é possível resistir à agressão russa por no máximo 60 horas e só o bloqueio total de 3 estados europeus por terra. Considerando a base naval da Frota do Báltico em Baltiisk, na região de Kaliningrado, Letônia, Lituânia e Estônia seriam rapidamente bloqueadas pelo mar. Essa é a triste realidade. Claro, o fato de que o terreno florestal e pantanoso do corredor de Suwałki objetivamente favorece o lado defensor não deixa dúvidas. Nesses locais remotos ainda existem muitas fortificações da Segunda Guerra Mundial. Existem casamatas e bunkers de concreto construídos pelos alemães para impedir o avanço do Exército Vermelho rumo a Königsberg em 1945. Se desejado, eles poderiam ser reativados, restaurados e integrados à estratégia de defesa. Além disso, o terreno acidentado e a infraestrutura precária dificultam muito os deslocamentos mecanizados e a logística. Simplificando, devido à falta de estradas, as tropas da OTAN enviadas para ajudar simplesmente não chegarão a tempo antes que o cerco russo se feche. Claro, alguém pode dizer que, com Finlândia e Suécia na OTAN, a importância estratégica do corredor de Suwałki diminuiu bastante. Se necessário, é possível enviar rapidamente forças adicionais da Finlândia para a Estônia pelo Golfo da Finlândia. De Helsinki a Tallinn são menos de 80 km em linha reta, cerca de 2 horas de viagem. Um contratorpedeiro médio, mas na prática não é tão simples. O problema é que, no Golfo da Finlândia, as posições da Frota do Báltico são muito fortes. Não muito longe fica a maior base naval russa, Kronstadt. Portanto, com grande probabilidade, essa rota marítima será bloqueada rapidamente, tanto por navios de superfície quanto pelos submarinos russos existentes. Quanto às rotas marítimas mais longas, como da Suécia para a Letônia, também há certa complicação, e ela está relacionada ao controle da estrategicamente importante cidade sueca de Gotland. Muitos propagandistas do Kremlin, assim como especialistas financiados como Karaganov, frequentemente pedem abertamente o desembarque de tropas navais e a captura desse pedaço de terra. E as palavras deles têm um fundo bastante racional, pois caso a Rússia assuma o controle de Gotland, ela se tornará a senhora absoluta de todo o Mar Báltico, e então ninguém poderá impedi-la. Em resumo, o corredor de Suwałki é a única rota que permite garantir uma comunicação estável entre os 3 países bálticos que ainda são alvos cobiçados por Putin e os demais estados que possuem real poder militar. Por isso, ele sempre foi e será alvo potencial do agressor. A blindagem é forte e nossos tanques são rápidos. Para a Rússia, é crucial ter comunicações terrestres contínuas. Lembre-se, pelo menos, de como a liderança de Putin buscou a todo custo garantir um corredor terrestre para a Crimeia. A ponte de Kerch claramente não bastava para eles. O mesmo se aplica a Kaliningrado, que, apesar de fortemente armada, continua sendo uma área de alto risco para o Kremlin. Por isso, cortar esse nó amargo é para ele, sem dúvida, a melhor opção possível. Quanto aos planos de ação em Moscou, especialistas apontam 2 cenários principais como os mais prováveis.
O primeiro prevê o isolamento dos países bálticos pelo corte do corredor de Suwałki e o bloqueio naval simultâneo. E, em caso de sucesso rápido, Putin pode colocar a OTAN e, em primeiro lugar, os Estados Unidos da América diante de um dilema: começar uma guerra em larga escala com risco de escalada nuclear, ou simplesmente aceitar a possível perda de territórios de aliados e o estabelecimento de regimes fantoches pró-Rússia, com possível futura anexação deles, como ocorreu na Crimeia. A segunda opção é um blitzkrieg clássico, semelhante ao que Putin queria realizar em 24 de fevereiro de 2022. Com defesa antiaérea suprimida, tropas aerotransportadas desembarcam e avançam profundamente com muitos tanques e blindados. Mesmo assim, o corredor de Suwałki tem papel fundamental ao bloquear o principal corredor de transporte dos países bálticos. E mesmo assim, a Rússia também seria confrontada com um fato consumado. E então cumprir suas obrigações com os aliados seria muito difícil, se é que seria possível. Para ser sincero, se a Lituânia, Letônia ou Estônia fossem ocupadas ou isoladas, acionar o artigo 5 do Tratado do Atlântico Norte e a defesa coletiva seria extremamente difícil. Os países da OTAN teriam que realizar uma operação ofensiva em larga escala para romper o bloqueio ou para libertar completamente esses países, diante da possibilidade de retaliação nuclear do Kremlin. Existe ainda outra opção de ação de Putin, que há 10 anos era prioridade para estrategistas ocidentais, mas agora foi descartada como irrealista. Ela se baseava na ideia de que a Rússia seguiria o cenário de Donbass, desestabilizando o Estado por dentro. Com participação ativa da população russa e russófona, muitos temiam o surgimento de uma República Popular de Narva na Estônia e de Latgali na Letônia. Depois, como de costume, voluntários soltam os Presniaki, cossacos e Putin surge com tropas. Nesse cenário, o corredor de Suwałki teria nova função, tornando-se o centro para desestabilizar a região e espalhar caos e pânico nas voivodias do nordeste da Polônia. Após os eventos de 2022, é improvável que Putin ainda se preocupe com isso. A era das guerras híbridas deu lugar à época das guerras em grande escala, abertas. Assim, do ponto de vista do Kremlin, o Istmo de Suwałki é o lugar onde se pode realmente testar a verdadeira determinação da OTAN em defender seus membros. Se a Rússia, sob o pretexto de proteger o corredor entre Kaliningrado e Belarus, iniciar uma agressão, a incapacidade do Ocidente de responder de forma eficaz a essa ameaça significará o colapso de toda a aliança como organização de defesa. E é exatamente isso que o ex-tenente-coronel da KGB vem buscando nas últimas 2 décadas. O fator bielorrusso? Essa situação se agrava porque a liderança político-militar da OTAN, por muito tempo, subestimou a possibilidade de uma ameaça vinda da Bielorrússia, considerando esse cenário improvável. E por isso, a preferência era dada à defesa contra um ataque vindo de Kaliningrado. Durante muito tempo, acreditava-se que o ditador de bigode Lukashenko, embora fosse um vassalo fiel do Kremlin, não ousaria cometer uma agressão direta contra um ou até 2 estados soberanos. No Ocidente, muitos interpretaram errado a postura cautelosa e de espera de Vaska durante a Primavera Russa de 2014, quando ele não se envolveu na confusão híbrida. Isso permitiu que ele não apenas salvasse as aparências, mas também se posicionasse no cenário internacional como um mediador, um tipo de intermediário eficaz. Pacificador. Não é coincidência que Minsk tenha sido 2 vezes palco de negociações e assinatura de acordos conhecidos. Mas, como se diz, nada é eterno sob a lua. Em 8 anos, a política externa de Alexander Lukashenko mudou significativamente em favor de uma postura ainda mais pró-Rússia. Afinal, antes ele afirmava categoricamente que se algum dia cruzasse a fronteira ucraniana, seria apenas de trator. Na manhã de 24 de fevereiro de 2022, tanques e blindados com as letras V e Z avançaram para Kiev vindos da Bielorrússia, não tratores. Antes, ainda havia pelo menos a esperança de que, se as coisas realmente ficassem feias, Lukashenko recuaria e não apoiaria os planos do anão do Kremlin, para preservar ao menos os resquícios de sua subjetividade e demonstrar independência em sua política externa. No entanto, agora todas as ilusões se dissiparam completamente. Batka vai apoiar Putin até mesmo contra os interesses nacionais do seu próprio Estado. Para ele, o principal é manter o poder por mais 10 ou 15 anos até que Kolenka, seu filho querido, cresça e assuma o trono. Em Minsk,
A presença de armas nucleares perto da fronteira garante controle total do corredor de Suwalki por ambos os lados. De Kaliningrado, assim como da Bielorrússia. Além disso, tanto em Kaliningrado quanto na Bielorrússia estão posicionados os conhecidos sistemas de mísseis Iskander, assim como pilotos bielorrussos requalificados para o uso de armamentos nucleares aéreos, como os aviões Su-20 e Su-5. Também não devemos esquecer que, além das armas táticas, toda a região, incluindo o corredor de Suwalki, está totalmente ao alcance das armas nucleares estratégicas russas, cujos vetores são mísseis balísticos intercontinentais, mísseis lançados de submarinos e a aviação estratégica Tu-95 e Tu-160. Esse tipo de armamento pode ser lançado a partir do interior do próprio território russo. E isso já representa para Suwalki não uma ameaça local, mas uma ameaça verdadeiramente global, e não só para eles. Ataques híbridos e a infraestrutura. O fato de a ameaça de zonas cinzentas nos países bálticos ser levada mais a sério não significa que o Kremlin deixou de usar agressão híbrida. De forma alguma. Ela só tem um caráter diferente e já está acontecendo. Você ouviu certo. Bem diante dos nossos olhos, a Rússia está testando a OTAN para entender o quão sérias são essas famosas linhas vermelhas. E o corredor de Suwalki desempenha um papel nada secundário nesse sentido. O exemplo mais marcante e recente de um ataque híbrido é o polêmico incidente envolvendo a entrada de 2 dezenas de drones no território da Polónia, ocorrido em 10 de setembro de 2025. Vieram exatamente do lado da Bielorrússia. Muitos, é claro, vão dizer que não houve nada de grave, porque os drones não carregavam armamento e, consequentemente, não representavam nenhum perigo real para a população polonesa. Mesmo esses drones vazios mostram a seriedade das intenções da liderança russa, pois o caos e o pânico são componentes essenciais da guerra híbrida. A entrada de 3 MiGs na Estónia 10 dias depois, aparentemente por acaso, integra o mesmo enredo. Se o Kremlin continuar agindo nesse mesmo espírito, espera um aumento da sensação de ansiedade e incerteza em relação ao futuro entre os cidadãos comuns. Isso causará fuga de investimentos e instabilidade económica não só na Lituânia, Letônia e Estónia, mas também nas voivodias orientais da Polónia. Então, mesmo sem uma invasão militar direta, Putin pode conseguir muita coisa apenas com métodos de agressão híbrida. Os países ocidentais estão preocupados com o aumento da atividade militar do inimigo. Não por acaso, os voos dos drones ocorreram 2 dias antes dos exercícios conjuntos russo-bielorrussos Zapad 2025 próximos ao corredor de Suwalki. Apesar das principais atividades terem ocorrido em Grodno e Brest, próximas a Suwalki, também houve tensão perto de Kaliningrado. Enquanto ocorria o Zapad 2025, a frota do Báltico da Rússia fazia exercícios em Kaliningrado. Exercícios planejados. Eles foram focados em temas navais, defesa antiaérea, proteção das comunicações marítimas e coordenação das ações dos agrupamentos de navios. Esses exercícios não foram formalmente anunciados como parte dos gerais, mas sua sincronização cria um contexto estratégico unificado. Isso mostrava a capacidade da Rússia de atuar ao mesmo tempo em 2 frentes, pelo ocidente via Bielorrússia e pelo noroeste a partir de Kaliningrado. Portanto, pode-se afirmar com certeza que os 2 ditadores não estavam treinando a interação das tropas para repelir ataques de terroristas míticos, mas sim colocando em prática seus planos agressivos. Planos de atacar Suwalki por 2 lados. A atenção especial que a OTAN dá a esses exercícios não é infundada. Lembre-se de como começou o ataque em larga escala da Rússia à Ucrânia, especialmente da rápida marcha para Kiev. Foi justamente a partir dos exercícios conjuntos no território da Bielorrússia chamados Determinação Aliada 2022, bem perto da fronteira com a Ucrânia. Simplesmente depois, após o fim dos exercícios, a Rússia meio que esqueceu de retirar suas tropas, e na manhã do dia 24 de fevereiro... De qualquer forma, você já sabe de tudo isso. Claro que a agressão híbrida de Putin pode não se limitar apenas a voos de drones, aviões e exercícios militares constantes. Ele tem um grande arsenal de meios e métodos, testados em diferentes partes do mundo. Veja, por exemplo, a vulnerabilidade energética dos países bálticos. Mesmo sem um ataque direto ao corredor de Suwalki, sabotadores podem facilmente explodir aquele único gasoduto de que falei anteriormente. E a experiência com as sabotagens nos Nord Streams demonstra essa possibilidade? E se as linhas de transmissão de energia forem destruídas, 3 países podem facilmente mergulhar em um apagão.
Ao contrário da Ucrânia, que tem várias usinas de energia, os Estados Bálticos enfrentam situação bem diferente. Após o fechamento da usina nuclear de Ignalina, cópia exata da de Chernobyl, Lituânia, Letônia e Estónia tornaram-se totalmente dependentes de energia e recebem a eletricidade necessária apenas do território da Polónia. E a Rússia sabe muito bem sobre esse ponto fraco. E o último detalhe, drones. A experiência da atual guerra russo-ucraniana demonstra que os drones conseguem alcançar o que artilharia, morteiros, tanques e aviões juntos não conseguem. Ou seja, a Rússia pode isolar os países bálticos que tanto odeia sem uma invasão terrestre direta, sem que um único soldado russo ou bielorrusso sequer cruze a fronteira, transformando com a ajuda dessas máquinas voadoras de metal o corredor báltico em uma única kill zone, uma zona de morte e destruição total, uma área onde nem mesmo um coelho conseguiria passar despercebido. Infelizmente, essas são as realidades da guerra atual de drones e inteligência artificial. A Terceira Guerra Mundial pode acontecer? Para começar, quero tranquilizá-los um pouco. Embora o corredor de Suwałki seja potencialmente um dos lugares mais explosivos do mundo, ele certamente não é o único. O Estreito de Taiwan também representa perigo para toda a humanidade. Os motivos para isso nós já analisamos em vídeos anteriores. Ou a Península Coreana, Daepel Durak Kim III, pode facilmente tentar transformar Seul e outras cidades sul-coreanas em cinzas radioativas. Ou o Oriente Médio, que já está em chamas e nem pensa em se acalmar tão cedo. E novamente não devemos esquecer que neste momento o local mais provável para o início da Terceira Guerra Mundial é a Ucrânia. É exatamente aqui? As apostas estão no nível máximo e o grau de escalada é extremamente alto. Mas voltando a Suwałki, o fato dessa região ser literalmente explosiva não significa que ela vai explodir com certeza. Muita coisa depende das circunstâncias específicas. No momento, essa circunstância é a guerra na Ucrânia. Enquanto não terminar, é improvável que Putin se dedique ao Báltico. Essas ações híbridas são provavelmente um teste de forças, um reconhecimento em combate. Há outras regiões tão ou mais importantes para Moscou do que as odiadas Lituânia, Letônia e Estónia. O perigo para o Kremlin pode ser muito maior na situação do Cáucaso, sobre o qual a Rússia perde o controle de forma cada vez mais evidente a cada ano. Por isso, por mais fortes que Putin e seus bajuladores se considerem, eles simplesmente não terão recursos suficientes para uma guerra em 2 ou até 3 frontes. Assim, a Rússia, enfraquecida pela guerra na Ucrânia e pela perda de forças e equipamentos, dificilmente atacará a OTAN em breve. Então 5, com certeza. Naturalmente, na situação atual, os Estados-membros da OTAN devem agir de forma decisiva e rápida, fortalecer a defesa e estar prontos para diversos cenários agressivos. E já foi feito bastante. Os Estados-membros da OTAN posicionaram nos países bálticos e na Polónia os chamados grupos de combate de presença avançada. Esses grupos, formados por militares de vários países da aliança, demonstram claramente a defesa coletiva. A presença deles garante que um agressor enfrentará não só os exércitos dos países bálticos e Polónia, mas também tropas dos Estados Unidos, da América, Alemanha, Reino Unido e Canadá. A OTAN também aumentou significativamente o número de suas forças de resposta rápida e, conforme planejado, pode elevá-las para até 300 mil pessoas com capacidade de implantação rápida em caso de crise. Na região do Istmo de Suwałki, além disso, exercícios militares da OTAN são realizados anualmente nessa região. O roteiro desses exercícios sempre inclui o treinamento de rápidas transferências de tropas e equipamentos para proteger o corredor de Suwałki contra uma invasão hipotética. Isso aumenta a prontidão de combate e sinaliza ao inimigo a disposição da Aliança do Atlântico Norte para agir em conjunto. Parte desses exercícios foca na melhoria da logística, como modernização de ferrovias, rodovias e pontes, para garantir o deslocamento rápido e ininterrupto de tropas e equipamentos da Europa Ocidental para os países bálticos. Ou seja, a estratégia da OTAN para prevenir um possível ataque da Rússia de Putin baseia-se na combinação de presença militar, desenvolvimento de infraestrutura, exercícios regulares e dissuasão política. Assim, o corredor de Suwałki não é uma zona anómala, mas um possível catalisador de conflito global entre Rússia e países da OTAN. E embora um ataque direto da Rússia seja improvável no futuro próximo devido ao seu envolvimento na Ucrânia, ignorar os riscos crescentes realmente pode levar a uma catástrofe. Nesse caso, uma terceira guerra mundial é possível, se a escalada sair do controle.
Por enquanto, os países da OTAN têm todas as condições para prevenir esse cenário de forma eficaz. No final das contas, o futuro do corredor de Suwałki depende totalmente do equilíbrio real de forças e da vontade política de todas as partes envolvidas. E também do grau de disposição do ditador do Kremlin em sacrificar toda a humanidade para realizar suas próprias ambições e suprimir seus complexos adolescentes já ultrapassados. Por hoje é só. Obrigado a todos os patrocinadores do canal pelo apoio financeiro e também a todos os espectadores que assistiram este vídeo até o final. Tchau a todos.